Abra a tua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Vamos dar seguimento à nossa exposição da carta aos Efésios. Chegamos hoje no capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 ao 16. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para os apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas no aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos agradecer ao Senhor. Pai amado, muito obrigado pela leitura de tua santa palavra mais uma vez aqui nessa manhã. Agora nós carecemos da atuação poderosa do Espírito Santo nos fazendo entender. Que seja um momento não apenas de reflexão ou de exposição, mas seja de fato um momento de edificação para a tua igreja e de exaltação do teu nome, através da obra poderosa do Espírito Santo feita na exposição da Sagrada Escritura. Esteja conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Nessa série de mensagens, nós temos aprendido como é importante o conhecimento doutrinário. Como que é fundamental aprendermos doutrinas bíblicas. E nós sabemos que a maioria das grandes confusões que existem hoje no meio evangélico é justamente por falta de ensinamento doutrinário. Há igrejas que têm horror à doutrina. Há crentes que têm verdadeiro pavor à doutrina. Enquanto há muitos lugares em que a doutrina é confundida com o costume. Quando que, na realidade, doutrina bíblica é ensinamento bíblico. São os fundamentos, os alicerces que estão firmados na nossa fé. Não existe crente de verdade sem o conhecimento doutrinário, ainda que em algum grau. Ainda que em grau básico, fundamental. O apóstolo Paulo dedica a primeira parte da sua carta aos Efésios para ensinar a doutrina. Mais tarde, se nós formos observar, na carta às 7 igrejas da Ásia, uma das cartas é para essa mesma igreja, a igreja de Efésios. E o elogio do Senhor a essa igreja é a forma como eles são zelosos pela doutrina. O conhecimento bíblico deles os levava a conseguir filtrar o que eles ouviam e o que eles viam.
O conhecimento doutrinário os fazia uma igreja bereana, uma igreja que não aceitava, que não ouvia qualquer coisa, que conseguia discernir entre o verdadeiro e o falso. Paulo dedica a primeira parte da sua carta para o ensinamento de doutrina. Porém, o apóstolo já deixa claro que só o conhecimento doutrinário não basta. Só acumular a mente com o conhecimento não é suficiente. Só conhecer teoricamente as doutrinas bíblicas não é suficiente. É outra armadilha que podemos cair. Sermos peritos em conhecimento doutrinário, mas não na prática das doutrinas que aprendemos. Semana passada nós vimos que o conhecimento doutrinário de Paulo o levou a dobrar os joelhos em oração. A teologia saudável nos leva a uma vida de culto. A teologia saudável resulta em joelhos dobrados e não em coração altivo. Não. Aquela pessoa que, com o passar do tempo, quanto mais adquire conhecimento bíblico ou conhecimento teológico, vai ficando soberbo, é sinal que não está aprendendo com Jesus. Jesus é o nosso mestre. Quando Jesus falou o seguinte, aprendei de mim, ele completou dizendo que eu sou manso e humilde de coração. Olha o nosso mestre como é. Observe. Alguém que o conhecimento doutrinário, que o conhecimento teológico transforma ele em uma pessoa soberba, arrogante, chata, insuportável, está aprendendo com outro mestre, não com Jesus. Quem aprende com Cristo, quem é guiado pelo Espírito Santo, enche-se de conhecimento, sim, de teorias, de doutrinas, de fundamentos, mas todo esse conhecimento resulta em uma vida de piedade, de amor, de louvor, de gratidão, de culto ao Senhor, de amor aos irmãos. O conhecimento bíblico não deve ficar retido somente em nossa mente, mas deve resultar em uma vida de piedade. Tudo que aprendemos nas Escrituras Sagradas deve ser aplicado em nossa vida diária. É através do conhecimento doutrinário que aprendemos a desenvolver uma vida como um cristão de verdade. Então vamos lá. Não aprendemos doutrinas bíblicas para postar na internet. Não aprendemos doutrinas bíblicas para parecermos mais inteligentes. Não aprendemos doutrinas bíblicas para debater teologia. Mas aprendemos doutrinas bíblicas para vivermos de modo digno do Senhor. Como Paulo vai falar aqui algumas vezes. Sempre cito aqui o reverendo Hernandes. Ele disse que a vida é a consequência da doutrina. A doutrina é a base da vida. O que cremos determina como vivemos. Aqui na carta aos Efésios, percebemos que Paulo teve essa preocupação. Ele usou a primeira parte somente para ensinar doutrinas bíblicas. Mas agora é como se Paulo dobrasse uma esquina. É como se Paulo encerrasse um assunto, ou encerrasse uma etapa da sua carta. E a partir desse momento, ele passa a ensinar os efésios como viver consoante tudo aquilo que ele disse até então. Como viver conforme tudo aquilo que ele ensinou. É como se a metade da carta fosse teórica e a outra metade fosse prática. Nos 3 primeiros capítulos aprendemos doutrinas fundamentais. Os irmãos se recordam, quem esteve conosco nas últimas semanas? Aprendemos, por exemplo, como a salvação é uma obra da Trindade Santa. Como que o Deus Pai nos escolheu e nos predestinou, como que o Deus Filho nos redimiu, como que o Deus Espírito Santo nos batizou e nos selou. Aprendemos também sobre as consequências da queda no capítulo 2 aqui de Efésios. Aprendemos sobre o nosso estado de morte e a impossibilidade de nos salvar por conta própria. Aprendemos sobre a salvação somente pela graça.
Aprendemos sobre o amor e a misericórdia de Deus. Aprendemos ainda sobre o fim da separação que existia entre judeus e gentios. E por fim, na última mensagem, aprendemos sobre a necessidade da igreja ser forte, cheia da presença de Deus e cheia do conhecimento. Isso tudo até o capítulo 3. Os 3 primeiros capítulos da carta são dedicados ao ensino doutrinário. E os 3 últimos capítulos são dedicados a ensinar como viver segundo tudo que aprendemos. É o que veremos a partir de hoje. O capítulo 4 pode ser dividido em 2 grandes sessões. Você que gosta de anotar. Do versículo 1 ao 16, Paulo faz um chamado à unidade. E do versículo 17 ao 32, ele faz um chamado à santidade. Unidade e santidade. 2 marcas que devem ser encontradas em toda a igreja saudável. Ou melhor, unidade e santidade. 2 marcas que só são encontradas em igrejas saudáveis. Podemos até encontrar igrejas não saudáveis, unidas no pecado, no erro, no equívoco doutrinário. Agora, quando está unido, quando temos a junção de unidade e santidade, queridos, é sinal de que temos uma igreja saudável. Vamos ver a primeira parte? O chamado de Paulo à unidade dos irmãos. Mais uma vez, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Precisamos considerar que Paulo escreveu essas cartas em um contexto definido pela divisão, ou por divisões. A sociedade romana era caracterizada pelas divisões em grupos ou classes de pessoas, divisões muito bem definidas na sociedade. Cada grupo com característica distinta e com suas obrigações e privilégios bem definidos. Assim era a sociedade romana. A sociedade estava dividida entre patrícios e plebeus, entre homens e mulheres, entre pobres e ricos, entre escravos e livres. Paulo conhecia muito bem a realidade dos seus dias, mas esse mesmo Paulo, quando ele escreveu aos Gálatas, explicou que em Cristo essas diferenças não têm mais importância. Gálatas capítulo 3, versículo 26 e 28, eu vou ler para vocês. Diz assim: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há então mais judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Percebam aqui que Paulo não disse que uma vez que somos irmãos, nossas diferenças são eliminadas. Ele não falou isso. O que ele disse, irmãos, é que no reino de Deus, essas diferenças não têm mais importância. O mundo continuará considerando a distinção de classe, distinção de raça, distinção de origem, distinção de gênero, de idade, mas na igreja, apesar dessas diferenças não desaparecerem, elas não devem mais ter importância. É que Paulo está ensinando. Quando ensinou a igreja sobre unidade, Paulo estava dizendo que para o mundo vocês são diferentes e não devem se misturar, mas aqui na casa de Deus são todos iguais. Por isso, uma das marcas mais fundamentais de uma igreja saudável é a unidade. Percebam essa primeira grande lição: as diferenças não desaparecem. O pobre continua pobre, o rico continua rico, o homem continua mulher. Olha só que loucura. Edita isso depois. O homem continua homem, ou volta a ser homem,
A mulher continua mulher. As distinções, nossas diferenças não são eliminadas a partir do nosso ingresso no corpo de Cristo. Elas só não podem ter mais importância para a gente. Porém, eu sei, você sabe, e o apóstolo já sabia, que viver em unidade é algo extremamente difícil. Não eliminar, superar essas diferenças é algo extremamente difícil. Viver em unidade é algo tão difícil que Paulo iniciou escrevendo o seguinte: rogo-vos, eu faço um apelo a vocês, eu imploro a vocês. Paulo não dá uma ordem, porque ele sabia que uma ordem não seria suficiente, não adiantaria de nada. Ele faz um pedido de coração. E qual foi o apelo que o apóstolo fez? Versículo 1, mais uma vez. Rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que foste chamado. Vocação aqui é uma relação à salvação. A vocação é eficaz, tá bom? A gente tem estudado isso aqui na IBD. Nesse contexto, irmãos, andar de modo digno da vocação que foste chamado é viver como corpo. É superar as diferenças, é viver em unidade, ou como diz o versículo 2, com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O verbo suportar aqui significa sustentar, servir de suporte. Suportar não tem o sentido de tolerar, o sentido vulgar de tolerar. Suportar significa sustentar, ser o apoio da outra pessoa, servir de suporte para outra pessoa. Pense nisso. Pense nessa realidade pintada ou desejada aqui pelo apóstolo Paulo e o ideal de igreja que também devemos perseguir. Ricos e pobres vivendo juntos, sustentando um ao outro como irmãos, sem cobiça e sem desprezo. Homens e mulheres vivendo como irmãos, servindo de suporte um ao outro, sem contenda nem violência. Brancos e negros, patrões e empregados, cultos e analfabetos, todos servindo uns aos outros, sustentando uns aos outros, carregando a carga uns dos outros. É o ideal de igreja desejado por Paulo em Efésios. Isso era algo inimaginável para a sociedade romana, que era dividida por classes, como também é algo inimaginável para a nossa sociedade atual, que também fomenta a luta de classes, que também fomenta a guerra dos sexos e outros tipos de separações. Na igreja, segundo a palavra de Deus, deve ser diferente. Essa ideia de disputa para ver quem é mais importante, homens ou mulheres, ricos ou pobres, brancos ou negros. Essa disputa, essa guerra deve ficar lá fora. Dentro da casa de Deus não pode existir isso. Porém, sabemos da dificuldade. A igreja local deve ser o lugar onde, independentemente da cor, do sexo, da classe social, do nível de instrução, da faixa etária, todos, sem distinção, sentam-se como irmãos, lado a lado, no mesmo nível, recebem o mesmo tratamento e caminham juntos na mesma direção. Esse deve ser o retrato de uma igreja local. Mas isso não é fácil. Paulo nos ensina que a unidade é conquistada com uma guerra, com esforço. Versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O apóstolo não romantiza os relacionamentos dentro da igreja. Ele não diz que uma vez que fomos aceitos no rol de membro, tudo fluirá para que amemos uns aos outros naturalmente. Não foi isso que ele escreveu. Segundo acabamos de ler, precisamos nos esforçar diligentemente, em outras palavras, trabalhar arduamente pela unidade da igreja.
Em outras versões, esse texto está assim, ó: façam todo o esforço para conservar a unidade. Mas por que Paulo nos exorta a trabalhar arduamente pela unidade? Porque ele sabia e nós sabíamos e nós sabemos também que naturalmente nós somos desunidos. Naturalmente nós nos detemos nas barreiras que nos separam. Naturalmente, nós nos afastamos de pessoas mais diferentes ou das pessoas mais difíceis da igreja. Naturalmente, dedicamos mais tempo àqueles que nós temos mais afinidade. Ele sabia disso, como todos nós sabemos disso. Vejam que, segundo a palavra de Deus, a unidade na igreja não é uma planta que nasce de forma orgânica e cresce naturalmente. Naturalmente, jamais haverá unidade. O que a palavra está nos ensinando é que é necessário muito esforço, muito empenho, muito afinco, muita dedicação para superarmos nossas diferenças em favor do corpo de Cristo. E o apóstolo ainda explica por que devemos superar essas diferenças. Por quê? Você pode estar pensando, mas pastor, eu estou muito bem aqui na minha. Já não vou na tua casa para você não ir na minha. Não é o provérbio de alguns? Paulo nos dá motivo para superarmos nossas diferenças e trabalharmos pela unidade. Versículo 4 ao 6 diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos, está em todos. Nesses 3 versículos temos a base doutrinária sobre a qual se sustenta o chamado à unidade da igreja. Paulo apresenta 7 elementos essenciais. Os 7 uns, se você preferir. 7 uns que definem a natureza da igreja como um só corpo, unido organicamente a Cristo. Paulo enumera 7 verdades que fundamentam a união dos crentes. São elas: um só corpo, ou seja, a igreja universal e visível é composta por salvos em Cristo, independentemente da denominação, da raça ou do contexto social. Somos um só corpo. Um só Espírito. O Espírito Santo que habita em todos os crentes e aplica a obra da redenção. Temos uma só esperança, que é a vocação para a salvação, a ressurreição e a glória futura em Cristo. Temos um só Senhor, Jesus Cristo, o único mediador e cabeça da igreja. Temos uma só fé, o corpo de doutrinas bíblicas, o evangelho da graça, que os crentes confessam e abraçam. Temos um só batismo. Aqui, obviamente, se refere principalmente ao batismo no Espírito Santo, que une todos os crentes a Jesus. E por fim, temos um só Deus e Pai. Deus é soberano acima de todos, agindo por meio de todos e presente em todos. Motivo não nos faltam para andarmos como um. Em muitas outras coisas somos diferentes, fala a verdade. Afinidade, gosto pessoal, disposição, estilo de vida, objetivo de vida. Em muitas outras coisas nós somos muito distintos. Mas o que é que nós temos em comum, irmãos, é muito maior do que nossas diferenças. Vivemos um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Por isso tudo, devemos viver unidos. Paulo segue, pula para o versículo 11. Ainda nesse assunto, ele diz o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Olha aqui para mim. Nesse ponto, o apóstolo está dizendo que foi o Senhor quem determinou que na igreja tivesse líderes, ministros e mestres. Quem definiu que na igreja teria que ter líderes, ministros e mestres foi o Senhor. Mas a grande pergunta é: para quê?
Para que o Senhor deu líderes, ministros e mestres à igreja? A resposta correta é para servirem a igreja e trabalharem pela unidade. A função dos líderes, a função dos mestres, a função dos ministros, a função dos obreiros é serem servos da igreja, trabalharem, entre outras coisas, pela unidade do corpo. Versículo 12 e 13 nos diz assim: com vistas, está se referindo à função daquelas pessoas que o Senhor concedeu dons, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. O trabalho nosso como obreiros, como servos, como ministros, como líderes, é servir a igreja, fazendo como Paulo fez, implorando, se for necessário, para que os irmãos vivam em união até chegarmos ao que Paulo escreveu como até que todos cheguemos, ele se inclui nisso, né? A unidade da fé. Aí o apóstolo termina essa primeira sessão explicando que somente através da unidade é que uma igreja se desenvolverá. Eu nem disse crescerá. Estou falando se desenvolverá. Olha o versículo 15 e 16, o que dizem. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Olha só, olha aqui para mim. Isso aqui é uma analogia divina que Paulo está fazendo, se referindo a cada um de nós. Paulo está falando, se cada membro, se cada parte do corpo fizer a sua parte, se cada um cooperar, se todo mundo trabalhar, vou repetir o versículo 16, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Paulo está dizendo que um corpo bem ajustado, que um corpo onde cada parte trabalha, faz a sua parte, cada um colabora, vai aumentar, agora sim, naturalmente, uma vez que não há corpo saudável que não cresça. É esse tipo de aumento no corpo que uma igreja saudável deve perseguir. Aumento resultado da solidez doutrinária. Aumento resultado da saúde espiritual. Aumento resultado da unidade do corpo. Aumento resultado da justa cooperação de cada membro. Aí cresce uma igreja saudável. Cresce uma igreja saudável. Todo dia eu recebo propaganda de como fazer a sua igreja crescer. Todo dia aparece. Sua igreja está crescendo? Falei, tá, tem que crescer menos, a gente não está dando conta aí. Crescer devagar. Eu acho que eu vou procurar como a igreja deve crescer devagarzinho. Há técnicas, há táticas de lotar ambientes, de lotar estádios. Mas a tristeza é que são táticas, técnicas, métodos que aparentemente dão resultado, mas no final deixam um lastro de pessoas desalentadas pelo mundo. A Bíblia, a palavra de Deus está dizendo que o verdadeiro crescimento, o verdadeiro aumento é o resultado da justa cooperação de cada parte, de membros bem ajustados e conscientes, pessoas que conhecem doutrina e aplicam para a própria vida. E assim termina a primeira parte desse capítulo. Agora Paulo começa a tratar da santidade. Eu podia separar essa mensagem em duas, mas você ia sair daqui acreditando que só a unidade é suficiente. E sabemos que não. Já vimos que um povo pode ser unido no erro, pode estar unido no equívoco. Por isso que o apelo à santidade também é diferente, provavelmente por isso Paulo botou no mesmo bloco.
Primeiramente, ele aponta para a santidade cristã como resposta ao modo de vida da sociedade. Versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios. Preste atenção. Já sabemos que gentio é todo mundo que não era judeu. E já vimos que nessa carta Paulo explicou aos Efésios que eram gentios, que o pacto da salvação, que era restrito a Israel, em Jesus, foi estendido também aos gentios. A salvação através de Jesus foi estendida a todos os povos, mas nesse ponto Paulo deixa claro que, ao ser alcançado pela graça, o gentio deve parar de viver como gentio. Não mais andeis também como andam os gentios, escreveu o apóstolo. E como viviam os gentios? Segundo Paulo, o problema dos gentios era a falta de compreensão, falta de entendimento sobre Deus, um tipo de cegueira que os levava a viver conforme os seus pensamentos fúteis, o que resultava em uma vida sem regra, desregrada para o pecado. Ao versículo 17. A partir daqui ele vai nos detalhar como viviam os gentios. Isto, portanto, digo e ao Senhor testifico que não andeis mais como também andam os gentios, como? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância com que vivem, pela dureza do coração, os quais têm se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Assim viviam os gentios. Preste atenção. Até então, até nesse período da história, somente Israel, no mundo, tinha um chamado à santidade. O conceito de pecado não existia mundo afora. O conceito de pecado existia somente em Israel. Fora de Israel, entre os gentios, não havia conceito de pecado. Com isso, tudo era tolerado, tudo era permitido, sequer contavam com a possibilidade de existir um Deus no céu. Paulo diz que, por isso, eles se entregavam à dissolução, ou seja, passavam a ter uma vida libertina e devassa, sem controle, sem regras, em busca apenas do prazer. Essa era a forma de vida do gentio. Essa era a forma de vida de gente sem Deus. E como os efésios eram gentios, Paulo estava dizendo que eles deveriam mudar completamente o modo de vida deles. Ou seja, preste atenção, nem os costumes antigos da sociedade, nem a cultura da época eram desculpas para eles praticarem o que o Senhor abominava. Isso por quê? A salvação em Jesus implica em um rompimento com o pecado. E Paulo explica como isso deve acontecer no versículo 22 ao 24, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Nesse trecho, do versículo 22 ao 24, Paulo explica como deve ser agora esse processo de transformação, de abandono das práticas de gentios para tornar-se agora cristão de verdade. Olhem com atenção esses 3 versículos em sua Bíblia. Versículo 22 fala que devemos nos despojar do velho homem. Versículo 23 diz que devemos nos renovar no espírito. Versículo 24 diz que devemos nos revestir do novo homem. Despojar, renovar e revestir. Despojar no sentido de retirar as vestes. Isso que é despojar, não é verdade? É se desfazer das vestes antigas. Renovar no sentido de nascer de novo. Aprendemos isso aqui na IBD hoje de manhã. E revestir no sentido de se vestir com uma nova veste. Despojar, renovar e revestir.
A ideia aqui é de uma mudança de vestes, é tirar as roupas sujas, se purificar e vestir roupas limpas. É assim que se rompe com o pecado e inicia uma nova história. Sem esse rompimento, seguido de purificação, seguido de um revestimento, não há uma nova criatura. Não há. Romper com as velhas práticas, renovar-se no espírito e vestir vestes novas. É o processo que o Espírito Santo faz quando regenera um pecador. Paulo segue agora nos dando exemplo de como viver na prática da santidade. Primeiro ele falou do processo, apontou para o processo necessário. Mas como assim? Alguém podia se fazer de desentendido. Alguém poderia entender a santidade apenas como uma aura especial, como uma, sei lá, umas asinhas de anjo, como um vocabulário diferente, com uma sensação no coração. Paulo dá lições, exemplos práticos do que é viver em santidade. A partir do versículo 25. Esse vai longe, ele vai até o 31, até o 32. Por isso, deixando a mentira, já pegou o nosso calcanhar de Aquiles, não é verdade? Já caímos aqui. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Segundo, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Senti aquele fogo ardente no coração, a palavra vinha, a ponta da língua. Pode ser humano, mas a ordem é, isso não é justificativa para o pecado. Engula a sua ira, se for necessário. Ah, pastor, meu temperamento, então faça o processo de novo. Se despoje da velha criatura, se renove em Cristo e se revista do novo homem. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Versículo 27, nem deis lugar ao diabo. Paulo está escrevendo para uma igreja, irmãos. Um crente em Jesus regenerado pode dar lugar ao diabo? Pode. Pode dar ocasião, lugar aqui não nós não acreditamos que um regenerado possa ser endemoniado, não acreditamos nisso. Mas nós acreditamos que um crente em Jesus pode dar oportunidade para o diabo agir em sua vida ou na vida do outro. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que acudir o necessitado. Não há desculpa para o roubo, para o furto. Não há pretexto, nada justifica o roubo na palavra de Deus. Versículo 29. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. Vocês entendem o que é a palavra torpe? E sim, unicamente o que for para boa edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que vivem. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Acabou? Não, tem mais. Versículo 31. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Por fim, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Facinho. Fosse uma prova, você ia tirar quanto? Uma vergonha, né? Aqui nós não temos aqui uma lista exaustiva de como deve ser a vida do cristão. São exemplos dados por Paulo, que só por esses exemplos nós já vimos, já compreendemos, já concluímos o quão distante ainda estamos do aperfeiçoamento. Mas essa também não é uma lista que devemos cumprir para sermos salvos, irmão. Nós já temos essa compreensão aqui, correto? Mas são exemplos de como devemos viver, de como devem viver os salvos em Cristo Jesus como forma de glorificar a Deus com sua própria vida.
Nós aprendemos que fatalmente aquele que passou pelo processo de despojamento, renovação e revestimento, ele vai começar a apresentar essas marcas de santidade, essas marcas de filho de Deus. Eu sei que nenhuma delas a gente consegue ser perfeito. E possivelmente aqui nessa terra não conseguiremos. Mas essas marcas devem ser encontradas em nossas vidas ou perseguidas por nós todos os dias de nossa vida. Nós não podemos ser daqueles que descansam tanto na graça, que abusam da graça de Deus. Nós não podemos ser daqueles que confundem o fato da nossa salvação estar garantida em Deus com a possibilidade de vivermos uma vida desregrada, descontrolada. Pelo contrário, uma vez regenerados, uma vez alcançados pela graça, iniciamos um processo de santificação para glorificar o nome de Deus, para testemunhar da graça de Deus nesse mundo, para o nosso próprio bem-estar, já que as leis do Senhor não acrescentam dores, são para os nossos, todas elas é para o nosso bem. Ou seja, irmãos, há uma junção aqui nesse trecho da carta entre unidade e santidade. Podíamos afirmar que devemos ser unidos na santidade. De tantas coisas que poderíamos ter unidos, que sejamos reconhecidos por sermos unidos na santidade. Nós já compreendemos bem a nossa total incapacidade de aperfeiçoamento ou de autoaperfeiçoamento. Já compreendemos bem isso. Nós compreendemos bem que cada um desses pecados descritos do versículo 25 ao 31, para cada um deles nós necessitamos de uma intervenção divina, nos dando graças para que consigamos andar, viver de modo digno do Senhor, de modo digno do Evangelho. Mas de repente essa mensagem de hoje alcança aquela pessoa que tem, nem digamos mais, abusado da graça, mas aquela pessoa que não tem se importado mais com vícios, com características ruins, e tem se acomodado a vícios, a características ruins. E algumas pessoas olham para esses vícios e apontam como se fosse, inclusive, virtude. Você conhece alguém assim? Alguém fala, não, eu sou assim mesmo, eu sou difícil. Não, eu sou assim mesmo, eu sou difícil de me relacionar. Não, eu tenho essa dificuldade comigo. Enquanto são marcas, são características, são pontos em sua vida que não estão glorificando a Deus e que precisam ser mudados rapidamente, urgentemente, para o teu bem, como também para o bem do corpo de Cristo. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil trabalhar temperamento, características nossas, cultura nossa que nós desenvolvemos desde criança e o qual nós somos assim, vivemos assim a vida inteira. Mas quando chega aqui diante da palavra de Deus, nós percebemos que precisamos mudar. Precisamos mudar. Essa mudança, essa busca por mudança, que a Bíblia chama de santificação. É um processo de aperfeiçoamento diário que só findará quando nos encontrarmos com Cristo. Olha que maravilha. Eu sei, você não vai conseguir ser perfeito aqui nesse mundo, mas não desista de tentar. Mas não desista de perseguir, mas não deixe de se aperfeiçoar diariamente. Foi o apóstolo João quem disse que nós não somos mais quem nós éramos, mas nós também ainda não somos o que haveremos de ser.
Eu quero terminar com 6 aplicações breves. Primeiro, viva uma vida digna de um servo de Deus. Demonstre, através de humildade, mansidão, longanimidade, o caráter de Cristo, agindo como quem foi efetivamente transformado por Deus. Saia hoje daqui com essa resolução, pela graça de Deus, viver de modo digno do Evangelho. Em segundo lugar, trabalhe arduamente para preservar a unidade entre os irmãos. Isso significa colocar a unidade doutrinária e espiritual acima de suas preferências pessoais. Lembrando que temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Viva para isso, trabalhe para isso. Não seja aquela pessoa que põe uma cunha numa contenda. Tem gente que é assim, né? Os irmãos estão em desavença, a pessoa não chega para acalmar, chega para piorar. Você lembrou de você lá na quinta série? Começava uma briguinha entre os colegas. Xingou a mãe do outro. Riscava no chão. A gente queria era ver briga. Você não, você era muito paz. A gente não seja assim. Todos nós podemos trabalhar com afinco pela unidade do corpo. Terceiro, não espere que tua comunhão com os irmãos aconteça naturalmente, porque não vai acontecer. Exercite a aproximação com outros irmãos. Exercite uma conversa com gente que você menos conhece. Esteja disponível, participe de programas que a igreja oferece para a tua comunhão. Ao longo da semana nós temos grupo de comunhão, nós temos clube de leitura para homens e para mulheres. São oportunidades, às vezes oportunidade para você lá sentado no sofá da tua casa, ter contato com seus irmãos. Trabalhe com afinco para isso. Quarto, exerça os dons para edificação comum. Cada membro tem essa responsabilidade. Seus dons, suas habilidades não são para engrandecimento pessoal, mas para edificação do corpo de Cristo, para edificação da igreja. Quinto, você deve despojar-se e revestir-se. Essa é a dinâmica da santificação progressiva, abandonando as práticas do velho homem, comportamento, desejos pecaminosos, e renovando a mente no espírito, revestindo-se do novo homem, criado à justiça e santidade. Isso se aplica na prática do falar a verdade, trabalhar honestamente, ajudar o próximo, eliminar a amargura e outras coisas que Paulo citou em sua carta. E por fim, persiga a unidade da igreja e persiga também sua santificação pessoal. Vamos falar com Deus? Pessoal do louvor, vem aqui na frente, por favor. Pai amado, muito obrigado por tua palavra pregada mais uma vez hoje aqui. Muito obrigado pela tua palavra que falou aos nossos corações e nos chamou a atenção para questões cruciais da nossa fé. Pai amado, nós queremos reconhecer a nossa total incapacidade de sozinho alcançarmos o aperfeiçoamento, como também queremos reconhecer a nossa total incapacidade de sozinho gerar unidade aqui nesse lugar, nesse corpo, nessa igreja local. Nós contamos com a tua graça, com a tua misericórdia derramada sobre nós, nos habilitando, nos dando dons e talentos para servirmos uns aos outros. Nos ajude, Senhor, a superar nossas dificuldades internas. Nos ajude a superar nossa timidez, nosso desejo de isolamento. Nos ajude a entender a necessidade que nós temos em termos comunhão uns com os outros, em estabelecermos relacionamentos, raízes profundas de relacionamento uns com os outros. Não nos deixa viver sozinhos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.